calma, não pula esse vídeo, porque senão vai chegar lá na frente e você não vai entender nada. Então vamos por partes, que eu vou te explicar de como criar um fluxograma profissional, explicando desde o básico, beleza? Eu sou o Ricardo Kinderman, tenho 4 anos na área de requisitos, eu vou estar trazendo mais essa aula para vocês. Na sua tela, está apresentando o meu LinkedIn, você pode me seguir por lá, tá bom? E é isso aí. Se você gostar da aula, não esquece de deixar o seu like, se inscrever. Na sua tela está o meu Pix, então se você puder me dar uma força, porque assim me motiva a trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? E aí, antes de ir para realmente o que interessa, né, montar um fluxograma profissional, eu gostaria de trazer alguns pontos aqui para vocês, tá? Então, já anota aí. Quando você está pensando em montar um fluxograma, você tem que pensar nos seguintes pontos, tá bom? Monta um fluxograma como se você estivesse explicando para sua avó de 80 anos, ou para uma criança, né? Ou seja, você tem que ser o mais detalhado possível. Qualquer coisinha que você pensar, isso daqui é besteira, né? Quem vai ler vai imaginar que isso possa acontecer. Não, você tem que pensar que você tem que ser o mais detalhista possível para que o seu fluxograma faça sentido, beleza? Muitas vezes quem vai pegar o documento, ele nem vai olhar na sua cara, né? Ele nem vai saber que você existe e, por consequência, você não vai estar lá para explicar. Então, sempre seja o mais detalhista possível, bom? No fluxograma também é extremamente importante você identificar onde que o fluxograma inicia e onde que o fluxo termina. Pode existir alguma possibilidade do mesmo fluxo iniciar em várias partes e ter vários fins. O importante é você identificar tudo que é início e tudo que é fim. Beleza? Outra coisa, todos os pontos devem estar conectados. Se você criou uma caixinha, conforme a gente vai fazendo ali as aulas, eu vou mostrando para vocês, você criou uma caixinha, criou um decisor, criou qualquer coisa nesse sentido, você precisa conectar com alguma coisa. Porque o desenvolvedor ou outra pessoa que for pegar o fluxograma, ou muitas vezes você mesmo, né, vai olhar aquele fluxograma e falar, beleza, tem essa caixinha aqui. Mas e agora? O que essa caixinha vai fazer? Ela tem que ir para onde? Né? Finalizou o fluxo aqui, eu tenho que finalizar o aplicativo por aqui, finalizar a ação por aqui. O que eu faço, né, depois da caixinha que você criou? Então é muito importante todas as caixinhas estarem conectadas. Mesmo que tenham várias caixinhas, né, várias decisões, vários inícios, vários fins, você precisa conectar todas elas, não deixe de conectar nenhuma, beleza? Em um decisor, você sempre identifica qual que é o sim e qual que é o não, beleza? Conforme a gente vai ali para as aulas vai ficar mais claro, mas quando você cria o decisor, geralmente ele tem um sim e não. Então, poxa, você puxou uma perninha ali para a direita, e você colocou uma perninha para baixo. Quem nunca viu um fluxograma, ou então quem não está muito acostumado, não tem muita noção que, beleza, quando puxou para baixo ou não, quando puxou para frente é o sim. Então, sempre coloca um texto sim e um texto não, beleza? Num decisor, bom? Tudo isso pode ficar confuso, mas mais para frente vai fazer sentido, tá bom? Quando a gente for ali para a mão na massa. Mas em um decisor, sempre identifique quando é o sim e quando é o não. E aí a pergunta que fica, para quem é o fluxograma? Geralmente ali quando a gente está trabalhando ali em squad, né? Quando a gente está escrevendo um requisito, um documento de requisito funcional, não funcional, enfim. Geralmente a gente está escrevendo ali para o desenvolvedor. Então o desenvolvedor vai pegar a ideia daquele aplicativo, né? Seja do que for que você estiver fazendo. E ele vai, olhando aquele fluxograma, ele tem exatamente a noção de todos os passos que o seu sistema precisa correr, né? As regras de negócio, né? Tudo certinho. Mas imagina que você criou aquele fluxograma e daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, você precise voltar naquele fluxograma. Porque, beleza, uma feature, né? Uma aplicação, enfim, alguma funcionalidade que você criou lá atrás
você precisa alterar aquela funcionalidade. Então, daqui a um ano, você nem vai lembrar o que você fez daquela maneira. Então, o fluxograma muitas vezes pode ser para o seu eu do futuro. E quanto mais detalhista você fizer, o seu eu do futuro vai agradecer o seu eu do passado. Beleza? Dito isso, eu vou mostrar aqui a partir de agora como a gente cria um fluxograma. Beleza? Eu vou entrar aqui no básico, mas tenha paciência. Se você está desesperado, coloque esse vídeo em 2x, porque a gente vai fazer do básico ao avançado, tá bom? E aí, qual o aplicativo que eu vou usar para explicar sobre um fluxograma? Eu vou mostrar aqui para vocês um aplicativo chamado Draw.io. Bom, ele é totalmente gratuito, então você vai no seu navegador e aí você vai escrever Draw.io. Você escrever no Draw.io, o Google ele vai pesquisar aqui para vocês e é esse o site aqui, diagrams.net. Então é appdiagrams.net. Você entrando nesse aplicativo, ele é totalmente gratuito, ele roda direto do navegador. Se a sua empresa não estiver acessando, conversa aí com a equipe de segurança, porque pode ser que por algum motivo o site não esteja liberado, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer, tá bom? Deixa eu até deletar esse cara aqui, para a gente começar do zero. O que você vai fazer? Algumas explicações, né, sobre o Draw.io. Ele é um aplicativo totalmente online. Eu queria explicar para vocês aqui algumas coisas. Então, quando a gente vai aqui em ficheiro e novo, você tem um monte de estilo de fluxograma. Tá? Então, você pode entrar aí, você pode fuçar o que é o mais, que vai ser mais utilizável para você, tá bom? Mas eu vou trabalhar aqui com o básico, diagrama em branco, porque a gente vai criar do zero. Mas aí depois você dá uma olhadinha que tem bastante fluxograma e tem uns que são bem legais. Eu vou clicar aqui em criar. Ele vai abrir, né, a janela. Eu vou fechar aqui porque a gente já acabou abrindo. Para você salvar, né, você vem aqui em ficheiro, guardar como. Né, você coloca o nome, ele vai ser um arquivo XML. E geralmente você pode salvar no seu computador, que no caso aqui é aparelho. Mas aí você pode sincronizar com o seu Google Drive, OneDrive, GitHub, seja onde você quiser, tá bom? Mas geralmente eu guardo aqui em aparelho, que ele vai salvar no computador. O que a gente pode fazer também, tá? A gente pode importar, então, eu salvei o arquivo no meu computador ou em algum lugar e eu quero abrir ele. Então, eu posso abrir, desculpa, importar não. Abrir de, né? Então eu vou vir aqui, vou no meu aparelho, seja de onde for, tá bom? Exportar, é legal que eu terminei o fluxograma, agora eu quero salvar o meu fluxograma. Então você pode exportar como PNG, JPG, né? Como PDF. Então aqui exportar como você realmente exporta o fluxograma para que a pessoa não tenha que abrir no Draw.io, tá? Você exporta ali como uma imagem mesmo para que a pessoa tenha acesso e consiga visualizar, bom? Então isso aqui é algumas funcionalidades que eu quis trazer para vocês. Vocês podem olhar aqui outras questões, né, imprimir, enfim, aí vocês usam aí à vontade, bom? E aqui eu gostaria de começar por um fluxograma extremamente simples para quem realmente nunca viu um fluxograma na vida, bom? E aí o que a gente pode fazer? A gente sempre começa do início, né, óbvio. Aqui no Draw.io, aqui nesse canto superior, é onde você pode buscar o tipo de link, né? O tipo de objeto que você quer buscar, tá bom? No caso aqui, eu vou fazer a busca em inglês, tá? Eu não sei se tem como fazer a busca em português, enfim. Mas eu vou fazer a busca em inglês, tá bom? Então, a gente pensando no início, em inglês, start. Então a gente coloca aqui, start. Aí ele fez aqui a busca e aqui a gente tem esse link. Então a gente pode clicar e arrastar ou simplesmente clicar aqui. Bom, então esse objeto aqui, ele é o que simboliza o início e o fim do nosso fluxo. Bom, e aí eu gosto sempre de colocar a cor para ficar mais fácil a visualização. Então que cor eu vou colocar aqui?
eu vou trabalhar com vermelho. Então, sempre quando eu colocar aqui em vermelho, é sinal que é o início e é o sinal que é o fim do fluxograma. Para ficar mais específico ainda, eu ainda vou escrever início. Pronto, a gente começou o nosso fluxograma. E agora? Agora você pode ir tanto para a direita, né, quanto para a esquerda, não é muito comum, mas você pode ir para a esquerda, mas pode ir para a direita ou pode descer. Começando aqui com o fluxograma mais básico, a gente vai descer o fluxograma. E aí, o que a gente pode fazer? Né? A gente, passando o mouse aqui em cima dos nossos objetos, você vai ver que tem uma setinha aqui para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda. Aqui ele vai copiar, utilizando a setinha, ele vai copiar a mesma formatação. Então, a cor, o tipo de texto, igualzinho, tá bom? Então, o que eu quero? Eu quero criar um quadrado. Então, venho aqui embaixo e clico aqui no quadrado. Só que eu quero mudar a formatação dele, eu não quero que ele fique vermelho. Aqui à sua direita, você tem estilo, texto e ordenação. O estilo é basicamente a cor, né? O texto, né? Se você clicar aqui para a direita, vão ter outras formatações. Então, ó, você pode ver que ele vai preencher com tal cor, a linha é tal cor, né? Arredondado, né? Enfim, você pode ver que ele ficou arredondado, né? Então, você tem centenas de estilos que você pode fazer. Então, eu vou escolher aqui o branco mesmo. Aqui no texto, você pode formatar o texto, assim como você mexe ali no Word, no Excel, né? Cor da fonte, se você quer o texto embaixo, meio em cima, né? Alinhado, negrito, né? Enfim, aqui na parte de texto é onde você vai fazer a formatação do seu texto. Eu selecionei aqui o estilo branco mesmo, e aqui a gente vai começar. E aí, quando a gente está trabalhando com fluxograma, a gente precisa ser o mais detalhista possível. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai fritar um ovo. Nossa, que exemplo besta. Sim, mas é nessas pequenas coisinhas que a gente percebe que muitas vezes pode faltar um pouquinho de lógica ali no nosso dia a dia, né? Então, qual que é o primeiro passo para a gente fritar um ovo? A gente vai pegar a panela. Beleza? Então, primeiro passo. Qual que seria o segundo passo? Pode pegar o ovo. Como eu disse, você precisa ser o mais específico possível, tá? Então você poderia colocar, pegar o ovo na geladeira, né? Pegar o ovo em cima da geladeira, enfim. Você poderia escrever no seu fluxograma da maneira mais detalhista possível, porque isso ajuda quem vai ler o seu fluxograma, tá bom? Qual que é o próximo passo? A gente pode colocar o óleo na frigideira, certo? Agora a gente pode ligar o fogo para esquentar o óleo. Beleza? Então aqui são os passos simples. E aqui a gente começa. O que a gente precisa fazer para colocar o ovo na frigideira com óleo? Você vai colocar o ovo na frigideira com óleo, o óleo estando frio? Não, você precisa esquentar, beleza? Então, aqui a gente surgiu o nosso primeiro decisor. Viu como a questão de fritar ovo pode ser um pouquinho mais complicado como a gente imagina? Então, agora a gente vai puxar um decisor. O que o decisor faz? Quando a gente está falando de decisor, a gente vai utilizar o losango, bom? E o que a gente pode... quem for ler essa receita de ovo, como que a pessoa vai saber se é o momento realmente certo de colocar o ovo na frigideira? A gente precisa esperar o óleo esquentar, certo? Então, a gente coloca uma condicional. O óleo já está quente.
Aqui a gente tem uma questão, tá? É que, nossa, o texto vai ficar meio bagunçado, né? Estando aqui dentro, tá cortando. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui, a gente vem aqui em texto, posição, e aqui você pode colocar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Eu vou colocar para esquerda, tá? Porque o meu decisor, ele vai vir aqui para a direita e aqui para baixo. Beleza? Então, colocando o texto aqui para a esquerda, ele não vai ficar atrapalhando, né? E vai ficar bem legível. É aquela mesma questão, ó. A gente pode centralizar o texto, pode colocar tudo para a direita, tudo para a esquerda, né? Texto mais para cima, no meio, mais para baixo, enfim, você pode brincar aí da maneira que você quiser, tá? Então aqui a gente tem o nosso decisor. O óleo já está quente, a gente pode puxar para cá, para a direita. Lembrando que ele vai copiar a formatação. Não, eu tive uma outra ideia, né? Vamos melhorar isso daqui. Isso é muito comum quando você está criando um fluxograma, tá? Você está fazendo ali, e aí no meio da aula você pensar e... Nossa, vamos mudar dessa forma porque fica melhor. Então o que a gente pode fazer assim? Ligou o fogo, a gente esperar, né? O óleo esquentar. Então a pessoa ela precisa esperar o óleo esquentar. E aí sim a gente coloca um decisor. O óleo já está quente. Aí novamente. Lembrando que como eu deletei, ele vai perder a formatação. Vou colocar aqui para a esquerda. Agora, eu poderia colocar assim. Ao invés de eu clicar e selecionar alguma coisa, eu posso clicar, arrastar e conectar aqui nesse quadrado. Olha, vai ficar meio bagunçado. A gente vem para cá, né? Vai puxando para ele ficar bonitinho. E aqui, quando que... Vamos lá. Esperar o óleo esquentar. O óleo já está quente. Ele vem para cá. Que situação que ele tem que continuar esperando? Quando o óleo ainda não está quente. Eu vou colocar aqui não. Então, o óleo está quente? Não. O que precisa ser feito? Esperar o óleo esquentar. Vem aqui para baixo. O óleo está quente? Ainda não. Ele vem aqui e ainda tem que esperar. Tá bom. E se o óleo está quente? Vem para cá, né? Ou seja, nessa situação aqui, ele vai estar quente. Aí, como é que eu coloco um texto aqui? Você vai selecionar a linha e você vai clicar 2 vezes. Nossa, eu não estou conseguindo. O que você pode fazer? Você pode dar um zoom na tela. Tá? E como que eu dou um zoom na tela? Você segura o Ctrl do seu teclado e aí você gira o scroll. Então, você segura o Ctrl e gira o scroll. E para você ir para os lados, né, horizontalmente, você segura o Shift e também pode usar o scroll. Então, eu segurei o Shift e eu estou indo para o lado. Tá vendo? Então, se eu estou clicando que nem um retardado aqui 2 vezes e não vai, você pode dar um zoom, né? E aí sim, você clica 2 vezes, ele vai liberar, né, a questão para você digitar o texto. Tá bom? Então, nesse ponto aqui, o óleo já está quente? Sim. Então, agora a gente quebra o ovo e coloca na frigideira. Nossa, por que a formatação tá assim, né? Toda para a direita? Porque você lembra que eu falei que ele copia a formatação? Como eu usei a setinha, ele copiou. O texto tá para a direita, então ele manteve aqui, tá? A gente pode vir aqui e pode centralizar, tá vendo? Qual que é o próximo ponto? A gente colocar o sal no ovo, certo? E aí depois disso, a gente espera o ovo ficar no ponto.
Aí o ponto vai, né, vai da pessoa. Tem gente que gosta de gema mole, gema dura, enfim. Né, esperar o ovo ficar no ponto, beleza? E aqui a gente tem mais um decisor. Né? E qual que seria o próximo decisor? O ovo já está no ponto. Aí aqui a gente vem e vou colocar aqui para a esquerda novamente. Se não estiver no ponto, o que precisa fazer? Precisa esperar. Né? Você não vai desligar com o ovo cru. Então, puxando aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, lembrando, ó, vou dar um zoom aqui. Cliquei 2 vezes e não. Vou afastar aqui novamente. Vinha um pouquinho aqui para esquerda. Então vamos lá, esperar o ovo ficar no ponto. O ovo já está no ponto? Não. Então volta e espera. Aqui embaixo o ovo já está no ponto? Sim. Então venho para cá, né? Coloco um sim aqui. E aqui novamente, você entendeu aquela parte que eu expliquei lá no início, que todo decisor é bom você especificar quando é o não e quando é o sim? Porque se você coloca... aqui a gente está falando de fritar ovo, ou seja, quem já cozinha, né, quem sabe cozinhar, sabe fritar um ovo. Mas pensa num sistema onde você tem centenas de decisões, né, você está colocando tudo no papel para que um terceiro, né, para que uma outra pessoa vá visualizar aquele fluxograma inteiro, e você não coloca onde é que é o sim e onde que é o não. Então pode ficar confuso, tá bom? E aí, quanto mais detalhista você for, mais a pessoa do outro lado vai te agradecer e mais fácil vai ser de executar aquele projeto, tá bom? Então, embaixo, ó, o ovo já está pronto? Sim. Então, o que que você faz? Você tira o ovo da frigideira e coloca em um prato com um papel toalha, né? Lembrando que ele está nessa formatação, porque ele copiou a formatação de cima. Agora que vem o caso, eu poderia vir aqui embaixo e colocar um fim? 5 segundos para você responder. Não, você não poderia. Por que não, se o ovo está pronto? Porque o fogo ainda está ligado. Eu não dei nenhum comando aqui falando para desligar o fogo. Então eu tirei o ovo, né, da frigideira e coloquei num prato com papel toalha. Eu poderia desligar o fogo primeiro e depois tirar o ovo, né? Então essas pequenas coisinhas que fazem o fluxograma ser útil ou não. Você tem que pensar o mais detalhado possível. Então aqui o que eu vou fazer? Eu posso copiar, né, esse cara aqui para eu não perder. Ctrl+C, Ctrl+V, né, como todo o sistema. Então eu vou desligar o fogo. Opa! O fogo. E aí eu posso, depois de desligar o fogo, eu posso tirar o ovo da frigideira e colocar num prato com papel toalha, né? Agora sim, eu coloco um fim no meu fluxograma, né? Então, para ser mais detalhista, eu vou colocar aqui como um vermelho e vou escrever que esse é o fim do meu fluxograma. Então aqui a gente fez um fluxograma super simples de como fritar um ovo, né? Então você colocou vários decisores, né? Você especificou certinho. Qualquer pessoa que está cozinhando, né? que está cozinhando não, que vai iniciar, né? Que vai começar a cozinhar, se ela pegar o fluxograma, né? Pegar ali o passo a passo, ela vai saber cozinhar o ovo, tá bom? Então é muito importante você ser o mais detalhista possível. Tá, beleza, mas poxa, na minha empresa eu não vou fritar um ovo, né? Eu não vou ficar fazendo fluxograma de fritar um ovo. Eu vou criar um fluxograma para um sistema de verdade. E aí, como é que a gente trabalha com isso? Tá, eu vou apresentar para vocês
uma outra questão, que seria a ideia de piscinas e raias, tá? O que isso quer dizer? Né? Você tem ali a piscina, pense numa piscina profissional, numa escola de natação, onde você tem a piscina e você tem várias raias, tá? E a ideia aqui da gente criar um fluxograma, né, colocando um pezinho ali já no profissional, é exatamente isso. Por quê? Porque o sistema, ele muitas vezes ele não vai comunicar com ele mesmo. Ele vai ter ali o usuário, ele vai ter o sistema, ele pode ter, se é um sistema que tem uma cobrança, né, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, ele vai ter que se comunicar com o banco para esperar uma resposta ali para se o pagamento já foi aceito ou não. Então, quando a gente tem que trabalhar assim, a gente não pode simplesmente sair jogando um monte de informação, né, sem que aquela informação fique clara de quem está executando aquela ação, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui com o sistema de piscina. E como que eu busco aqui dentro do Draw.io a questão de sistema de piscina? Piscina em inglês é pool, tá? Então, P-O-O-L. Escrevi P-O-O-L aqui e dei um Enter. Ele vai buscar aqui as informações aqui para mim, tá um pouquinho lento porque eu estou gravando. E aqui a gente tem vários tipos de piscina, tá? A gente tem essa piscina aqui, a gente tem essa piscina aqui. Qual que é a diferença? Aqui ela tem um texto aqui em cima, aqui esse texto aqui ele fica aqui à esquerda, né? Você pode trabalhar com o texto na vertical também, né? Então o seu fluxograma vai ficar na vertical, aqui ele vai ficar na horizontal. Não tem certo ou errado, é o que você quiser utilizar. O objetivo é realmente você detalhar o mais específico, né, o mais detalhista possível. Então, se para você é melhor usar a horizontal, use, na vertical use, enfim, fica ao seu critério, bom? Então, eu vou deletar esses caras aqui. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com esse aqui, tá? Então, você tem um texto aqui em cima, que é o texto geral, né, do que é a sua aplicação, né, do que é a sua feature, a sua funcionalidade, né? E aqui você tem as lanes, né? Aqui ele está escrito como lane, mas em português, né, seria piscina, e as raias, tá bom? Então, o que a gente vai brincar aqui? A gente vai pensar num sistema de curso, né? Sistema de curso que eu digo é o quê? É um sistema como se fosse uma Alura, uma Udemy, onde você se inscreve num curso. A Alura ali tem um pagamento mensal, né? Mas vamos supor que fosse uma Udemy que você tem que fazer o pagamento ali pelo curso, bom? Paga nós Udemy e Alura, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai colocar como uma escola online, né? Enfim, você colocaria o nome da funcionalidade, né? Vamos colocar o nome da funcionalidade. Inscrição. Deixa eu ver se está escrito certinho, tá? Em um curso online. Pensando nessa questão de inscrição em um curso online, quais são os três, né? As três personas que a gente tem, né? Quais são as três pessoas que a gente tem, né? Vamos dizer assim. A gente tem o quê? A gente tem o usuário. Opa. Quem mais vai interagir? O próprio sistema. Aí você coloca o sistema, produto, feature não, né? Produto, enfim, o nome que você quiser para identificar que é o sistema. E aqui a gente está fazendo a questão de um sistema que a gente vai fazer uma inscrição e a gente faz o pagamento daquele curso. Então, a gente precisa fazer uma comunicação com o banco para que o banco, né, envie informação que se o aluno concluiu o pagamento ou não, né, se aquele pagamento foi feito ou não. Então aqui a gente vai colocar também, né, banco, instituição financeira, né, o nome que você quiser colocar, tá? Então, para renomear aqui é bem simples, você seleciona aqui e você clica duas vezes. Nossa, eu estou clicando e não está indo. Então lembra, né? Dá um zoom, clica duas vezes e depois tira o zoom, tá?
que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar uma cor na linha, né? Porque aí diferencia a cor da raia, né? Vou até colocar maior aqui a linha, com a cor do meu fluxo em si, né? Para também não ficar confuso e ficar um monte de emaranhado de fio passando, né? Você se perder, né? Você não, né? Quem vai ler o fluxograma se perder, bom? E aí, qual que é o primeiro ponto? Antes de entrar no primeiro ponto, aqui, por exemplo, ó, tá vendo que, vou aumentar o zoom aqui, eu selecionei só essa raia, mas eu quero expandir. Eu tenho que expandir raia por raia? Não, você pode selecionar qualquer raia, você vem aqui e puxa, e automaticamente as outras raias vão puxar também, né? Essa raia aqui está muito pequena, eu quero expandir para baixo, eu vou atropelar as outras? Não, o que você vai fazer? Você puxa aqui para baixo, ele vai expandir só essa raia aqui. O que tiver aqui embaixo, ele vai empurrar, né? Provavelmente você vai ter que mexer nos fios, né? Arrumar alguma coisinha, mas os objetos que você colocou, ele empurra automaticamente, tá? Então isso é bem legal. Eu preciso adicionar uma nova raia e já está tudo pronto. E agora eu vou ter que vir aqui pedir de novo? Não, o que você vai fazer? Você vem aqui na última, né? Coloca o mouse aqui, ele vai ter a setinha. Você vem na primeira opção. E aí, quando você clica, ele automaticamente manda aqui para baixo uma raia nova. Tá vendo? Eu vou deletar aqui. Nossa, eu coloquei uma raia errada, né? Eu preciso que essa raia ela esteja no primeiro lugar. O que você pode fazer? Você pode clicar na raia, arrasta aqui para cima, né? Com muito amor e carinho. A gente seleciona aqui o menos aqui e você, né, solta, ela vai encaixar. Tá vendo? Beleza. Alguma dúvida sobre aqui? Galera, novamente, se você está gostando do conteúdo, se inscreve, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo, que isso ajuda pra caramba. Se possível, envia um Pix, porque isso também me motiva pra caramba a fazer novos conteúdos. Se você estiver precisando de ajuda, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição, onde eu forneço serviço de consultoria, né? Sou professor, né? Onde eu vou pegar na sua mão e a gente vai fazer junto um fluxograma ou qualquer outro conteúdo aqui do canal, tá bom? Então, como eu digo no vídeo, né, vai custar menos do que um combo, né, de lanche do Burger King e do McDonald's, tá bom? E aí, para você entrar em contato comigo, para contratar o meu suporte, você vai no meu LinkedIn. Por enquanto, eu não tenho nenhum telefone corporativo, então eu vou pedir para você me acionar pelo LinkedIn, tá bom? Já agradeço desde agora e calma que ainda tem muita aula pela frente, tá? Continuando aqui, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu falei lá no começo do vídeo é a gente colocar onde que é o início e o fim do nosso fluxograma, certo? Então, eu vim aqui e eu vou colocar aqui simbolizando onde que é o início, tá? Uma coisa importante, você precisa, né, demonstrar onde que esse objeto vai ficar. E como que eu faço isso? Eu espero que fique claro aí para vocês, porque assim, ó, cliquei aqui, eu vou puxar aqui para dentro. Repare que em volta, né, da raia do usuário, ela está mais destacada. Então isso sinaliza que eu estou colocando esse objeto dentro dessa raia. Se eu colocar aqui na raia do sistema, repare novamente, né, que a borda, né, do sistema ela está destacada. Ó, do banco a mesma coisa, ela está destacada, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês aí no vídeo. E por que que isso é importante? Porque se eu soltar aqui, né, ó, quer ver? Vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui novamente nesse objeto, vou clicar, arrastar aqui para o sistema, repara que a borda ela está destacada e solto. Por que que isso é importante? Porque ó, eu vim aqui na raia do usuário, vou clicar e arrastar. Tá vendo que ele arrastou também o objeto? Se não fica claro onde que eu estou inserindo aquele objeto, na hora que eu vou clicar e arrastar para expandir, esse objeto aqui ele vai ficar
solto no ar e vai acabar entrando na raia que não deve, tá bom? Então é muito importante você reparar onde que você está soltando o objeto, ó. Novamente, a borda da raia do usuário está destacada, então sinaliza que eu estou colocando esse objeto ali dentro, tá bom? Então soltei aqui, vou colocar em vermelho, sinalizando que aqui é o início. E partir para o nosso fluxograma. Novamente, nossa, eu tô cansado, né? Tô com preguiça de assistir tudo. Coloca o Vini 2x, né? Qualquer coisa para, vai tomar uma água, depois volta, porque eu sei que realmente é meio chatinho, né? Então vamos lá. Coloquei aqui o início, vou puxar aqui um quadrado. E aí, qual que é o primeiro passo, né, para você se inscrever no curso, tá? Aí depende muito do seu fluxograma. Se, por exemplo, você vai colocar o fluxograma desde lá do início. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Desde quando o usuário vai logar na plataforma, poxa, se ele não tem acesso, ele precisa criar um acesso. Então depende muito do seu fluxograma. Não, eu quero só colocar aqui a questão de inscrição no curso online, explicando que o cara já tem que estar logado, né? Então, se você quiser colocar uma observação, né? Por exemplo, aqui, ó, o usuário já precisa estar logado, né? Então, é bom, né? Você colocar, né? Que se o usuário já precisa estar logado, ou então o usuário faz login, né? Então você precisa entender, de acordo com o seu projeto, o que faz mais sentido, porque eu estou passando aqui uma ideia, mas realmente a mão na massa, o que vai ser importante, né, é você fazendo ali no dia a dia. E muitas vezes você conversar com seus pares, eu fiz aqui um fluxograma, chega no desenvolvedor, né, chega para a pessoa que vai ler aquele fluxograma e perguntar, e aí, ficou legal, não ficou? Aí a pessoa ela vai falar, não, olha, melhor você ter feito dessa forma, então não, ficou super 10, continua fazendo. Então pergunta para os seus pares, não seja egoísta, né? Não, eu fiz dessa forma e tá pronto. Não, você não trabalha sozinho, né? Ainda mais quando a gente está trabalhando com várias pessoas, né, no mesmo squad, que é squad multidisciplinar. Então é importante a opinião dos seus pares, tá bom? Então coloquei aqui início. Vou colocar aqui o usuário faz login. Não, vou colocar aqui, nossa, se ele errar a senha 3 vezes, tal. Não, vamos direto para o fluxo aqui mesmo, né? Então, o usuário faz login. Qual que é o próximo passo? Uma outra questão que eu percebi agora também. Você não precisa colocar usuário, né? A gente já está na raia do usuário. Então, a gente só precisa colocar faz login. Quem faz login? O usuário, né? Se eu tiver aqui nessa raia, quem toma a decisão é o sistema. Aqui embaixo, quem toma a decisão é o banco, né? Então você não precisa ficar colocando usuário, tá? Então aqui, o usuário faz login. Colocou aqui. Então, escolhe um curso, né? Até muitas vezes você pode colocar uma raia só, né, e colocar quem está fazendo aquilo, para você não ficar escrevendo toda hora, o usuário faz isso, o usuário faz aquilo. Você poderia colocar só uma raia, né, e já colocar a ação, tá bom? Então faz login, escolhe um curso, beleza? Qual que é o próximo passo, né, da gente, depois de escolher um curso, né? Lembrando que quando você escolhe o curso, você já sabe o valor, porque você já deu uma lida ali na descrição, né? Então, ele seleciona o método de pagamento, certo? Vou expandir aqui o meu fluxograma. Então, ele seleciona o método de pagamento, certo? Bom, tive uma outra ideia aqui. Vamos lá. Ao invés de eu já ir direto, vamos aproveitar as outras saias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui. Vou deletar esse cara e deletar esse cara. Vamos ser o mais detalhista possível, tá? O que a gente vai fazer?
Eu vou colocar, né, um quadradinho aqui para baixo e depois que ele faz login, o que acontece? O sistema ele apresenta os cursos, certo? Então a gente vai clicar aqui, vai trazer esse quadrado aqui para baixo. Por quê? Porque o sistema ele apresenta, né, os cursos para o usuário. Então, quem apresenta os cursos? O sistema, certo? Então aqui ele apresenta os cursos para o usuário. Beleza. E depois o sistema ter apresentado os cursos para o usuário? Aí sim, a gente pode novamente vir aqui para o lado. Vou colocar aqui o quadrado. Vou arrastar aqui para a raia do usuário. Aí sim, né? Seleciona um curso. Porque quem pegar o fluxograma, ele vai ver que o sistema vai apresentar os cursos e depois o aluno seleciona o curso, tá? Importante sempre ser o mais detalhista possível. Seleciona um curso, beleza. E depois de selecionar um curso, aí sim a gente pode selecionar... Não, vamos lá. Depois de selecionar o curso, o sistema apresenta a tela de pagamento, certo? Depois de ter sido apresentado a tela de pagamento, né, para o usuário. É certo? Não, tá errado. O usuário. E agora? O usuário não, né? Porque a gente já colocou lá na frente, né? Seleciona o método de pagamento e paga e faz o pagamento, né? Faz o pagamento do curso. Beleza? Então, pensa você, quando você seleciona um curso, você seleciona o método de pagamento, né? Lembrando que a gente está na tela de pagamento, e faz o pagamento do curso, beleza? E o próximo passo? O que acontece depois disso? Você já pode acessar o curso? Geralmente não, você espera, né, o pagamento ser liberado, né? O pagamento cai lá no banco, o banco vai fazer a liberação e depois do banco ter recebido a sua grana, é que você tem acesso, né? Então, aqui depende muito da regra de negócio do seu sistema, tá bom? Eu estou colocando como uma regra aqui. O aluno, ele só pode fazer o curso se o curso estiver pago. Então, isso seria uma regra de negócio do meu sistema. Ou então, não. Eu posso selecionar um método de pagamento. Imagina o seguinte, boleto. Boleteria não cai na hora. Ele espera ali uns 5 dias, se não me engano, eu não lembro agora de cabeça, né? O aluno precisaria esperar aqueles 5 dias para só então iniciar o curso. Então, se a minha regra de negócio fala que o aluno ele só vai iniciar o curso depois de pago, não, o aluno não poderia iniciar antes disso. Então, é muito importante eu deixar isso claro no meu fluxograma. Agora não, tudo bem, o aluno ele seleciona o método de pagamento, eu já posso liberar o acesso ao curso para ele. Se em 5 dias o pagamento não cai na conta da escola, aí sim eu bloqueio. Então isso seria uma outra regra de negócio. Bom, então é muito importante você ser o mais detalhista possível para o desenvolvedor saber o que ele tem que fazer, tá? Então aqui na minha regra de negócio, o aluno ele não pode fazer o curso enquanto o pagamento não for feito, não for confirmado. Então, a gente vem aqui, aí agora a gente começa a usar a raia aqui do banco, né? Ou instituição financeira, né? O nome que você quiser colocar, né? Seleciona o método de pagamento e faz o pagamento, né? Aí, o que a gente poderia fazer aqui, ó? Melhor.
Eu vou jogar para cá. E aqui sim. Aguarda a confirmação do pagamento. Tirar o ponto, né? Porque eu não coloquei nos outros. Ah, mas quem que tá aguardando a confirmação de pagamento? O sistema. Tá vendo? Então, aguarda a confirmação de pagamento. Beleza? Então, aí aqui a gente já poderia colocar um decisor. Galera, eu tive uma outra ideia aqui. Vamos lá. Ao invés de a gente fazer assim, o que, que a gente pode fazer? Vou deletar desse cara. Nem precisava ter deletado, né? Então assim, seleciona o método de pagamento. Eu vou jogar esse cara aqui para baixo, né? Porque o banco vai ficar aguardando a confirmação de pagamento. O que a gente pode fazer? E vem para cá. A gente coloca um decisor aqui. Confirmou o pagamento. Deixa eu expandir aqui um pouquinho para baixo, para a gente poder deixar mais bonitinho, né? Aqui eu vou colocar o texto no topo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor para significar que todas as vezes que tiver um decisor, vai ter uma cor. Por quê? Porque o desenvolvedor ele vai bater o olho, né? E ele vai ver que, putz, aqui tem um decisor, então eu tenho que tomar cuidado, né? Então, tudo que você puder fazer de maneira visual ajuda pra caramba quem for ler o seu fluxograma, tá? Eu vou colocar essa cor, né? Selecionei aqui um estilo. Meu Deus, sumiu o texto. O que aconteceu? Simplesmente você vem aqui e você altera o texto. E por que sumiu? Porque aquele estilo diz que o texto tem que ser branco, né? Só por isso que o texto sumiu, tá? Então eu vim aqui e mudei a cor e ele voltou a aparecer. Tá, confirmou o pagamento? Ainda não. Então o que eu vou fazer? Então, ainda precisamos aguardar o pagamento, né? Então vou colocar aqui embaixo como um não. Ou seja, confirmou o pagamento? Não. Aguarda a confirmação do pagamento. Confirmou o pagamento? Não. Então aguarda até ir realmente para o sim, né? Ou seja, ó, eu tô clicando 2 vezes, não tá indo, então vou ampliar aqui. Beleza, cliquei 2 vezes. Sim, né? Confirmou o pagamento? Sim. Então agora, o que a gente pode fazer? A gente pode jogar esse cara aqui pro sistema, né? E aí confirma o pagamento, o banco vai enviar a mensagem para o sistema que foi liberado, né? Ou seja, que confirmou o pagamento, né? Caiu a grana, né? na conta do curso, né? E agora o sistema, ele libera o acesso do curso ao aluno. O que isso significa? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Significa se o pagamento ele nunca for confirmado, o aluno nunca vai ter acesso ao curso. Nessa regra de negócio é exatamente isso, né? Fica guardando lá eternamente. Então, poxa, se o cara imprimiu um boleto e pagou errado, né? O cartão de crédito não tinha limite, enfim. Ou seja, nunca vai ser liberado acesso para o aluno, tá? Então, nessa regra de negócio, é exatamente isso que vai acontecer. E depois de ter confirmado o pagamento, aí sim o sistema libera o acesso do curso para o aluno, né? E depois, a gente poderia fazer uma outra coisa aqui legal, que seria o quê? O sistema enviar um e-mail para o aluno falando, olha, o seu curso já está liberado, né? Só acessa a plataforma e toca o barco. Então, o que a gente pode fazer? Eu estou selecionando aqui, tá? A raia do sistema. Vou puxar para baixo, tá? Ó, repara naquela questão que eu falei, né? Como os objetos estão aqui nessa raia,
ele vai empurrar automaticamente, tá? Então, pensando nessa questão do sistema disparar o e-mail para o aluno, opa, beleza. Voltei aqui. Então, pensando aqui nessa questão, então o sistema ele vai enviar o e-mail para o aluno. Aqui mais para baixo. Então, vamos lá. Envia um e-mail de... Deixa eu ampliar mais para ficar mais visível para vocês. Envia o e-mail de confirmação de pagamento ao aluno. E aí, agora sim, o aluno ele vai acessar a plataforma, né? Acessar o sistema para ver as aulas. Opa, coloquei um. Então agora o aluno ele acessa o sistema para ver as aulas. Então nesse fluxograma aqui eu coloquei exatamente como que um aluno ele faz a inscrição para o curso online. Então ele faz o login, o sistema apresenta os cursos para o usuário seleciona um curso. Depois de ter selecionado um curso, o sistema apresenta a tela de pagamento para o usuário. Depois, o usuário ele seleciona o método de pagamento e faz o pagamento do curso. Depois disso, né, o banco ele fica aguardando a confirmação do pagamento. Né? Enquanto não confirmar o pagamento, não libera o acesso para o aluno. Somente depois de confirmar o pagamento é que o sistema libera o acesso para o aluno, o sistema envia um e-mail de confirmação para o aluno acessa o sistema e faz as aulas, beleza? E o que está faltando aqui? 5 segundos para você pensar. Beleza, tem mais alguma coisa? Caso, né, o seu sistema, né, o seu documento de requisito, enfim, a sua conversa com o cliente fale mais alguma coisa, você vai colocar também, né? Você vai completar o fluxograma ou colocar outras questões que eu não coloquei aqui. Mas beleza, vamos pensar que eu conversei com o cliente e é só isso que eu quero. Que o cliente quer, né? Melhor dizendo. Então agora só me resta colocar um fim, né? Então eu posso vir aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou arrastar lá para frente. Estou clicando e arrastando. Beleza. É uma travada nervosa aqui. Beleza. O negócio foi parar lá fora da tela. Encaixei aqui na primeira raia, né? Vou clicar para cá. Conectar ele. E fim. E pronto, terminei meu fluxograma. Né? Então aqui eu trabalhei com um sistema de piscinas e raias. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que todos os pontos precisam estar conectados? Né? Então olha, o início ele manda para cá, que manda para cá, que manda para cá, enfim, né? Então tudo está conectado certinho. Né? Imagina que aqui não tivesse nenhuma conexão e aqui não existisse o fim. Né? Nesse cara aqui não tivesse nenhuma conexão e não tivesse o fim. E aí? Quem pegasse o fluxograma ficaria boiando, né? Tá, beleza, mas e agora? Tem mais alguma coisa para fazer? Né? O que vai acontecer? Ou então você imagina que não tivesse essa conexão aqui, por exemplo, né? Envia um e-mail de confirmação para o aluno. Tá, e agora? O que vai acontecer depois desse cara? Né? Tem mais alguma coisa que precisa ser feito? Né? Aqui, na minha visão, só eu conhecendo da regra de negócio. Então eu sei que ele vai acessar. Mas se não tem uma ligação, quem nunca viu o sistema, quem não conversou com o cliente, né, como por exemplo um desenvolvedor, né, que a gente faz os documentos de requisito e passa para o desenvolvedor, pode ser que ele fique perdido. Né? E você nunca pode contar
que ele vai imaginar que seja dessa forma. Não, não pense que a pessoa vai imaginar. Seja clara, seja objetiva. Porque lembrando que pode ser que daqui a 1, 2, 3, 5 anos, você mesmo precise pegar esse fluxograma, pode ser que você não entenda nada. E aí você vai ter que marcar a reunião com o cliente, às vezes aquele cliente que passou a regra de negócio, ele nem tá mais na empresa, e aí você vai ter um baita de um trabalho por uma coisa simples, porque você não deixou o fluxograma claro, objetivo e muitas vezes sem ligar os pontos. Então, pense em você mesmo no futuro, tá? Então, esse daqui é um exemplo de como criar um fluxograma, né? Mas, vamos falar assim, no meio termo, né? Que muitas vezes eu já fiz muito fluxograma que usava um monte de raias, tá? E agora, eu queria, fica tranquilo, eu não vou criar um outro fluxograma, né? Porque eu imagino que sua mente esteja bem cansada, mas eu queria apresentar esse fluxograma aqui, que foi o que eu apresentei lá na primeira tela para vocês, tá? Então, do que se trata esse fluxograma? Se você acertar, né, meus parabéns. Esse fluxograma é sobre casamento. Mas como assim casamento? Exatamente, eu montei esse fluxograma de como se você fosse pensar em um casamento, né? Eu sou casado, né, muito bem casado, então eu pensei nisso aqui de uma forma bem legal de mostrar para vocês mais algumas ideias. Não sai daí, porque tem outras ideias aqui que eu coloquei que eu não apresentei nos fluxos anteriores. Bom, vamos aqui. Esse aqui, como eu disse, é um fluxograma sobre casamento. E quais que são as raias que a gente tem aqui, né? Se meu computador responder, eu mostro para vocês. Então aqui a gente tem os convidados, local e data, buffet. Meu computador está dando uma travadinha. As roupas do noivo, da noiva, né, dos padrinhos, madrinhas, o convite e realmente o casamento, né? Então aqui eu vou explicar para vocês, tá? Como que eu pensei, que aqui vocês podem ter outras ideias, né, que podem ajudar no dia a dia. Então, como você pode ver, é um fluxograma bem mais completo, né, bem mais profissional, né, com outras ideias que pode ajudar você também. Bom, então aqui é a questão de convidados, né? Então eu comecei aqui pelos convidados. E aqui eu coloquei uma questão de lógica, né, para vocês pensarem, por onde eu começo um bendito fluxograma, né? Vocês podem começar, vocês viram ali, né, que eu comecei a fazer, nossa, era melhor fazer dessa outra forma. Aí eu vou lá, deletei, refiz, isso é totalmente normal e não se preocupe, tá? Isso é o processo realmente de aprendizado, tá bom? Então aqui, por que contar os convidados primeiro? Né? Porque aqui a raia, a primeira é que tem os convidados, mas poxa, tem tanta coisa que eu tenho que pensar nos convidados, pensar em um casamento, por que nos convidados primeiro? Porque contar os convidados primeiro. Porque se você não sabe quantos convidados, né, você vai chamar, como você vai saber o tamanho do local que você precisa contratar, quanto de buffet você precisa contratar e tudo mais. Então, quando você vai fazer o fluxograma, né, nossa, qual que é o primeiro passo, né? O que lá na frente eu vou colocar que vai fazer falta lá no início? Então é muito importante você identificar isso. E se você estiver identificando, quando você estiver com a mão na massa, isso é normal. Refaz, muda as raias e segue a vida, tá? Então vamos lá. O início, que é extremamente importante. Então, qual que é o primeiro passo? Contar quantos convidados, né? Você já sabe quantos convidados? Não. Então, vai contar, né? Eu sei quantos convidados eu vou chamar. Então, olha, repara aqui que eu coloquei uma cor, tá? Se você tem algum problema de daltonismo, tá? Desculpa, tá? Mas eu coloquei aqui uma cor azul, tá? Esse cara aqui tá uma cor vermelha. Mas, repare que em todos os decisores eu utilizei o mesmo padrão. Então, quando a pessoa ela visualizar essa informação, ela vai saber, só olhando aqui, você já consegue saber onde estão os decisores, né? Então repare que você colocar uma cor, você colocar um formato diferente, ajuda, né, a identificar algumas situações dentro do seu fluxograma, tá? Então vamos lá. Beleza, já contei os convidados. E agora? Aí eu puxei aqui para baixo.
Então, beleza, eu já sei a quantidade de convidados, agora sim eu vou buscar um local e data, porque eu vou saber exatamente. Beleza, eu vou fazer uma festa para 100 pessoas, tudo bem, então eu vou procurar um local para 100 pessoas. Né? Você pode mudar o projeto e falar: nossa, 100 pessoas é muito, vai ficar muito caro, eu vou abaixar para 50 pessoas. Sem nenhum problema, você teve uma mudança no seu projeto, mas você ainda não chamou as pessoas. Então, se algum amigo seu foi cortado da lista, ele nem vai saber que ele foi cortado, tá? Então, é só um exemplo, mas são coisinhas ali que acontecem no dia a dia. Nossa, eu vou ter que mudar o escopo do projeto. Tudo bem, muda, segue a vida, né? Obviamente, conversa com seu cliente primeiro, antes de mudar, né? Mas aqui é um exemplo que realmente a gente poderia trazer para o dia a dia, beleza? Então, buscar o local e data. Você escolheu o local e data? Não, então vai escolher, né? Então, se eu escolher, aí sim eu passo para o próximo passo, né? Para a próxima raia, né? E por que é importante já saber o local e data? Porque um casamento na praia, ele pede uma roupa diferente de um casamento na igreja, por exemplo. Né? Sem saber qual o local e data, como que você vai fazer os convites? Né? Saber se o local comporta um buffet. Né? Então, aqui, pensando no seu projeto, né, novamente, o que você precisa saber para ir para o próximo passo? Será que um passo lá na frente vai depender dessa informação para você continuar o projeto? Então, isso no dia a dia conta bastante. É bem importante você levar a ordem, né, das questões em consideração para você poder fazer um fluxograma mais assertivo também, tá? Beleza. Escolhi o local e data. E agora, o buffet. Ele vai ser no mesmo local que o casamento? Sim, segue a vida. Não. Então, você precisa buscar outro local para o buffet. Voltando naquelas lições que eu coloquei anteriormente. Tudo está conectado, coloquei um sim, coloquei um não. Então, qualquer um que pegar esse fluxograma vai saber para onde tem que correr, tá? Então, não. Então vou buscar outro local para o buffet. Conseguiu um novo local? Não. Então, enquanto eu não consigo um novo local, eu não sigo com fluxo. Né? Essa é a ideia do fluxograma. Se você tivesse que criar uma inteligência artificial, um sistema para casamento, ficaria nessa questão. Enquanto a pessoa não selecionou um buffet, a regra de negócio diz que enquanto não selecionou o local para o buffet, não continua. Né? Então, isso aqui são regras de negócio para você fazer um casamento. Na vida real é 100% assim? Não, porque você pode correr no buffet, em paralelo, correr atrás de convite, correr atrás de convidado. Você pode fazer várias coisas em paralelo, mas aqui foram só exemplos, tá bom? Então, beleza. Conseguiu um novo local? Sim. Então, tudo bem. O buffet, ele contempla o bolo e os doces? Se sim, segue a vida. Se não, você tem que buscar onde você vai comprar o bolo e os doces. Você achou? Não, não achei. Não vai correr atrás disso. Beleza, achei. Então aí sim você pode prosseguir. E aqui fica uma nova lição que eu não apresentei no fluxograma anterior. Que é o quê? São esses símbolos aqui, tá bom? São esses círculos. O que isso daqui quer dizer? Que eu poderia simplesmente pegar, né, a setinha e conectar embaixo? Eu poderia. Só que imagina o seguinte, você tem que puxar uma setinha, imagina a seguinte situação, tá? Você tem esse decisor aqui, que ele vai te enviar lá para a última raia. Beleza? Então, este decisor aqui, depois dele, ele te enviaria lá para a última raia. Imagina que aqui nesse caso tem uma, duas, é a terceira raia. Ou você tivesse mais raias ainda. Você ia fazer realmente uma seta passando no meio de tudo, né? De vários fios aqui no meio, né? De várias conexões aqui no meio até chegar lá no último. Seria uma coisa muito feia, certo? Então, o que você pode colocar? Você pode vir aqui, né? Tem vários círculos, né? Você pode selecionar qualquer círculo, né? Vamos dizer assim. E aí você vai colocar uma cor nela, né? Uma cor que seja chamativa de preferência. E aí você pode colocar um número nela. Como que eu coloco uma cor? Você vem aqui no estilo, você seleciona um pink, né? Ou uma outra cor. Você pode colocar um número nela para ficar ainda mais descritivo ainda. Aqui já tem vamos colocar um 2 para não confundir aqui. 2. E aí você apontaria para esse círculo aqui. E lá no final, né?
Vamos fazer aqui na vida real. Ó, vou pegar esse círculo aqui. Aqui na vida real, né? O que eu faria? Eu viria aqui, por exemplo. Já tô dando um spoiler, né, do fluxograma. É que meu computador tá bem lentinho. E eu conecto onde eu quero, né? Então, teria um cara igualzinho esse, tá? Peraí que, né, meu computador continua lento. Vamos lá. Vou pegar esse cara aqui de exemplo. Fazer igualzinho. Vou colocar um 2 aqui. Então, olha, eu estou apontando para esse cara aqui, né? Ou seja, beleza, depois esse decisor, ele vem para onde está essa informação aqui. Ah, e onde que está essa informação aqui? A gente vem aqui para baixo e ela vai estar aqui. Então, ou seja, você olhando o fluxograma, né? Você vê que a informação está aqui em cima e aí daqui você já pula aqui para baixo. Tá vendo? Então, isso também é uma outra forma de você conectar as informações. Então, não fica uma conexão passando pelo meio de tudo, né? E aí você mostra para a pessoa falando, olha, depois daquele local, você viria para cá, tá? Isso daqui é só um exemplo. Eu vou voltar aqui como 1. Vou voltar aqui para o verde. Então, aqui, ó, olhando aqui para esse cara e depois aqui, ele vem para onde está esse símbolo. E onde que está esse símbolo? Ele está bem aqui, tá vendo? Então, beleza. Vem para cá e aí continua. Agora a gente está na raia das roupas. Qual tipo de roupa? É praia, igreja, etc. Nesse caso aqui, eu coloquei um decisor sem o sim e o não, propositalmente. Por quê? Porque aqui é um decisor, né? Que a pessoa ela tem que pensar. E aí, se você fizer dessa forma, é muito importante você explicar, deixar muito bem claro o porquê que não tem um sim ou não. Tá? Nesse caso aqui é qual tipo de roupa, né? Então, pensando aqui, ó, eu fiz um decisor, né, para colocar todos esses pontos. Então, sim, eu não recomendo fazer dessa forma, todo decisor para mim tem que ter um sim ou não, mas eu coloquei como um exemplo, tá? Então, qual é o tipo de roupa que você vai utilizar no casamento? Poxa, é uma praia, uma igreja, né, etc. Então, você poderia colocar um decisor, que é um sinal de atenção ali. Então, dependendo daquela situação, ele vai tomar uma atitude, tá? Então, se você fizer dessa forma, toma muito cuidado para não confundir quem for pegar o fluxograma, tá? Então, isso daqui é uma forma que eu digo que é errada, tá bom? Então, os padrinhos devem usar alguma roupa padronizada? Se não, segue a vida. Se sim, qual tipo de roupa as madrinhas e padrinhos deverão usar? Então, aqui você pode colocar... Aqui não é simplesmente um decisor, não é sim ou não, né? Então, beleza. Quais tipos de roupa que existem, né, para esse tipo de situação? Eu coloquei aqui 2... mas poderiam existir muito mais. Então esporte fino, a pessoa não precisa ir de terno e gravata, né? Ela pode colocar ali um sapatênis, uma coisa mais esporte fino, né? É social, né? Ou algum outro tipo de roupa, tá? Então aqui, uma vez, um colega meu, ele precisou fazer para um aplicativo uma coisa mais ou menos assim. Então assim, a pessoa chegou ali na tela inicial, mas ela tem um monte de opções que ela pode selecionar. Então, se ela for para home, vai tomar tal ação. Se ela for para a tela de pagamento, vai tomar tal ação. Então, eu pensei nesse exemplo aqui como um exemplo que aconteceu na vida real com um colega meu. Então, beleza, esporte fino. Então, se, né, que é um decisor, então, se for esporte fino, aí você poderia colocar um fluxograma voltado para o esporte fino. Se for social, você poderia montar um fluxograma aqui na frente voltado para roupa social. Algum outro tipo de roupa, né? Então, você montaria um fluxograma para outro tipo de roupa, né? Então, aqui um exemplo quando você não tem só 2 opções, você tem um monte, né? Mas, como eu disse lá no início, é extremamente importante você fazer a ligação, você listar todas as opções e na frente você colocar um fluxo explicando quando o usuário, né, ou quando o sistema, enfim, quando, né, aquela raia
tomar aquela tipo de situação, tá? Mas não tá errado isso daqui não, tá? O importante é você detalhar o mais detalhado possível, tá? Pleonasmo, mas eu bato sempre nessa tecla. Beleza, e depois aqui a gente vem para o 2, né? Onde que está esse símbolo aqui? Está na próxima guia, né? Na próxima raia, desculpa. Né? E a próxima raia é o quê? Convite. Então, quais tipos de convites serão impressos? Então aqui a gente tem outro decisor, né? Ou seja, quem olhar para esse fluxograma aqui, ou você mesmo olhar para esse fluxo aqui daqui 5, 10 anos, você vai lembrar, ah, tudo bem, então, e tem um pernilongo aqui me perseguindo. Então aqui, naquela época, eu tinha 3 tipos de convite. Eu tinha um convite para os padrinhos, né? Eu tinha um convite para os convidados em geral, e eu tinha os convites para o pajem e para a dama de honra. Então, nesse caso aqui, eu não tenho só um sim ou não. Eu tenho 3 tipos de convite. E aí, aqui na frente, eu poderia detalhar o fluxo para cada tipo de padrinho, né? Então, aqui, por exemplo, para os padrinhos, então eu entregaria o convite e também entregaria se tivesse uma roupa, né? Se eu padronizasse, né, as roupas dos padrinhos e das padrinhas, então entregaria também o convite na loja que eles precisam experimentar roupa, né? Por pajem para dama de honra também, então o travesseiro ali, a Bíblia, né? Seja o que o pajem ou a dama de honra for levar ali na frente, né? Então entregaria também esses itens, né? Então eu poderia criar um fluxo para cada tipo de pessoas, né? Então, não, vamos pensar aqui. Tudo bem, eu vou fazer o casamento, mas só quem vai ficar para a festa são os padrinhos. Os convidados em geral não vão ficar para a festa, não vão ser direcionados para a festa. Então, os padrinhos, eu montaria um fluxo aqui, onde eu colocaria o endereço da festa, né? O pajem, né? A dama de honra também, mas para os padrinhos e madrinhas, encerraria ali o fluxo, né? Então, são ideias, né? Para que você no seu dia a dia você possa brincar da forma de detalhar o mais detalhado possível, né? É pleonasmo em cima de pleonasmo, mas enfim, eu vou bater sempre nessa tecla. E aí, nesse caso aqui, pensar no texto para cada tipo de convite, né? E aí vem a questão, contou quantos convites serão para cada tipo de convite? Ou seja, padrinhos vão ser 10, dama de honra e pajem vão ser 2, e convidados geral vão ser 80, né? Então não. Então vai contar, né? Então vai contar lá, depois você continua, né? Aí beleza, aí sim, depois disso, você vai buscar uma gráfica para fazer os convites. Contratou a gráfica? Não, então vai buscar. Contratei, então sim. Eu espero o convite ficar pronto. O convite ficou pronto? Não. Então você vai esperar, batendo naquela tecla. Na minha regra de negócio diz que enquanto o convite não ficar pronto, você não segue o fluxo, tá? Então isso daqui tem que estar... As regras de negócio têm que estar extremamente especificadas para quem for ler o fluxograma ter uma noção. Sim, ficou pronto. Aí sim eu continuo. Então, entrega os convites aos convidados. E aí, por último, realmente vai acontecer o casamento, né? E aquela questão, esperar a data do casamento. Chegou a data do casamento? Não. Enquanto não chegar a data do casamento, não segue, né? Então, chegou a data do casamento? Sim. E aí, se casam e são felizes para sempre, né? Como diria as várias fábulas. E aí sim, o fim do meu fluxograma, né? Então aqui eu já coloquei um fluxograma com várias raias. Nesse caso aqui, ele está sempre descendo, né? Então ele vem para cá, passa para o próximo passo, depois para o próximo passo, né? E assim por diante. Então ele sempre vai para baixo, ele nunca volta, nesse exemplo aqui, tá? Já nesse outro fluxograma aqui, que é a questão da inscrição no curso, você viu que a gente foi, né, começou em uma guia, né, uma raia, foi para outra, depois voltou, depois foi de novo, depois voltou, foi para outra, foi para do meio, depois voltou para a primeira e encerrou ali, tá? Então são várias ideias que você pode ter e pode ajudar no seu dia a dia, bom?
Novamente, se você gostou do conteúdo, eu espero muito ter ajudado você, né? E, conforme eu disse, ali na descrição, no primeiro comentário fixado, vou colocar o meu link, que se você precisar de uma consultoria, de um professor, a gente passa um tempo ali junto e eu te explico, eu te ajudo no seu dia a dia, você apresenta ali a proposta para mim, a gente faz o fluxo junto, tá bom? Tô falando para sua empresa mesmo, né? Ou para seu trabalho de faculdade, né? Seja por que for. A gente faz junto ali para que eu possa te ajudar de verdade, tá bom? Se você gostou, se inscreve, deixa o like, se possível, né? Envia um Pix, porque isso me ajuda demais e eu agradeço de coração, tá bom? Compartilhe com aquele seu colega, né? Com aquele seu amigo que quer aprender mais sobre o fluxograma. Existem outros vídeos super interessantes no canal também, vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Agradeço demais e até mais.